Hi, good afternoon, everyone. Thank you for your participation. Thank you for inviting the Obispo Colombre Center. And it's a privilege to share this with two friends and two leaders, such as Lucas Fada and Mauricio Passini. The idea for this talk, we have tried to tackle, we had to do a sort of ping pong. Although Augusto and Inés introduced the problem of the leafhopper in Argentina, it's important to extrapolate this to see what's going on in Mexico and Brazil, because we take those countries as a point of reference to manage the situation in Argentina. So first we're going to give the floor to Dr. Lucas Fada from INECOL. He's a specialist on predictive models, a technology that is very much in and that is becoming more and more stronger every day, because we can understand how this technological tool can be implemented in corn stunt disease. So welcome, Lucas. Thank you very much for your participation. And let's go right to it. Let's share our screen. Can we share our screen, please? While we wait for the slides to come on screen, I would like to thank you all for your presence here. I hope you like this presentation, and I would like to take this opportunity to thank APRESID for inviting me to their prestigious congress. Let's see if we can see the slides. One of the questions, Lucas, that is quite upsetting is to know, Inés introduces, is to know if Dublosmides is behaving as a monophage or an oligophage in Mexico, and what is the phytosanitarian status in Mexico? Very well. I think it was important to share with you the situation of corn in Mexico. Corn in Mexico has an ancestral importance, with a very important presence in the socio-economic part of the country, and this corn contributes to 60% of the calories consumed in the Mexican population. Since Mesoamerican communities have found a way to standardize the corn process for human consumption, a process by which they cook corn, they put on lime, and they prepare the typical Mexican food. In the productive context, corn represents is a 7th world producer of corn, with 8 million hectares of corn grown, an average of 4 tons per hectare in terms of productivity. However, it's very important to point out that 95% of the corn consumed is white corn. You'll see why it is important and how it is related to the pest. And only 5% of yellow corn is with transgenic species is aimed at the industry or for animal consumption. So, with reference to the Argentine production, the Mexican corn is also carried out in dry farming. That is to say, most of surface requires rains to be able to produce. So almost 3 million smallholders are the ones to produce corn. That is to say, we're talking about farmers that have less than 5 hectares. The importance of the
development of germplasm of corn. There are antecedents that corn was sort of tamed in this area, and it's related to the fact that there are 7 groups of corn that are that you can see this in the presentation, out of which 64 different groups are involved. And here we try to sum up the distribution of this corn, and it's very much related to the gene variability that are and the representation for corn. Basically, much of the development of corn is carried out by national institutions to try to preserve this germplasm, and there are local developments that allow the adaptation of these genetics. This in order to show you how the predecessor of corn is distributed in countries that are mainly focused in the center of the country. I think it is interesting because in the case you have teosinte and many other antecedents, germplasm becomes a strategic element that we're going to delve deeper into it in terms of the crop management. Another question, upsetting question, is that we see a lot of leafhoppers, and we wonder if everything is Dalbolus mitis. We know that there is a prevalence, but we see that in Mexico there is a complex of different leafhoppers. Can you tell us a bit about that? And I would like to see the effect of climate as a shaper of Dalbolus mitis population. We are aware of 2 to 3 different species of Dalbolus. Here are the most relevant ones, and of course the most important ones are Dalbolus elymatus and Dalbolus mitis. Dalbolus elymatus is the Mexican leafhopper, the Mexican corn leafhopper, and the Dalbolus mitis is the one we have spoken about. This is placed at a very high gradient, up to 3,000 meters above sea level. And this is very important because where we see the concentration of the distribution of Dalbolus is associated to a geographical region in Mexico of high relevance, because there are 2 chain of mountains, the Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, where this corn was developed, and there's a transversal chain, and these mountains are very important because we will see also the relevance of frost in this species. Besides, we also know that there's a capacity to feed not only on corn, but on other related species, perennial grasses, for example. And there are other grasses called Trisacum dactyloide. There's a report on Dalbolus that I thought it was important to mention, that they have captured and the Dalbolus can be sheltered in certain species. We mentioned a lot the volunteer corn, but weeds have a very important role in the dynamic of Dalbolus, because as Ines was mentioning in the previous talk, we've seen that the leafhopper can increase their lifespan in winter seasons by just taking water, and that water can be found in the weeds as well. So I'm not saying that they feed on that, but they can serve as shelter for this species. With the 2 most important species, the Mexican leafhopper and the Dalbolus mitis, these 2 are very important because they infect with
three important diseases. And in the case of the Mexican leafhopper, it is interesting to mention because in general the distribution in heights is above 1,000 meters above sea level. And here you see a map so that you can see the reddish area is already above 1,000 meters above sea level. So we can see where the Mexican leafhopper is and where is the Dalbergia miletis that prefers much more tropical climate conditions in the case of Mexico. And Dalbergia miletis, Alimatus, can feed on other crops unlike the Dalbergia miletis. So when we focus on Dalbergia miletis and the distribution on tropical areas, for quite some time, CIMMYT and different other regional programs have developed genetic to combat stunt growth, especially on the tropical areas. And when we see scalinated seasons. Besides these bodies or others, such the Antonio Narro University, that have developed different programs for each of their regions, they talked about the genetic importance it means for Mexico. Here I'm highlight the different varieties with the importance on the tropical areas. And as an example, there were very important tools in Veracruz from the Mexican Gulf to the Yucatan Peninsula. They can provide 8-ton yield with 520. And there are others, germplasm, that do not get such powerful yields but have served to improve the gene improvement of corn. The hybrid CML and the LP. But have a look at this table. What's interesting is that there are certain corn hybrids that have a stunt growth rate of 0%. And another important factor is that a hybrid to have a stunt growth 0% does not mean that they will have a greater yield. There's a physiological resistance in the case of corn. So it's very interesting because this co-evolution between the Dalbergia genes, the corns that exist, and the situation of the farmers have generated the evolution of other organisms such as the parasites, where Anagrus and Paracetrobia are the most frequent ones, in 40%, and the Gonadotropus barleti. There are no reports that this is there's presence of this type of parasite in Argentina. So gene is related and coevolution is related to the response. They are arthropods. They're highly studied, and when the damage is produced by a leafhopper, there are volatiles that attract the parasite species, and we measure that, and it's related very much. And there are different measures that sometimes the handling of these species can inhibit the release. That would be of great help for the growing of the corn. I think that what's most interesting here, Lucas, and something that concerns us here in Argentina, is to achieve tolerance, but to lose the high potential. So
Your image is hopeful for breeders because it means that we can reach high potentials and not sacrifice other things, because sometimes we're seeing transitions from 5,000 or 6,000 kilos versus a tolerance. So what I would like to point out is the management that you mentioned, supported on a main pillar, which is the germplasm. And like the image that Mauricio will be showing, or ours, which they call the tip of the pyramid, maybe the chemical part has a lower incidence for you. Exactly. And maybe for those of you who discussed the case in Mexico in the August pyramid, and the context, the productive context of those sectors where a lot of corn is grown, and they use a lot of insecticides with phosphorus organs, and the dynamic of Dalbolus in general occurs later than what we observed here in Argentina. And in the case that the economic damage is exceeded after the plague, after the pest has surpassed that resistance, then you do the chemical application. So in a way, it comes from that. The chemical element ends up being a complement, even though they are traditional products. They're very strong, but that are only applied in certain occasions. Okay. So a novelty today, one of the newest things are predictive models, not just for science, but for companies. So I have a specific question for you. If we think about the official launch of the network yesterday, how can we implement this? Or if you can share your experience based on a simulation model, if we can enhance a warning system, and how would we do it in our national network? Because we're just taking our very first baby steps, but visualizing the future, how can we incorporate other things? So this is a very interesting topic, and it has been part of my dissertation, my PhD dissertation, and it's how to work on these models in a simple manner so that you can understand the progress that we're making. Here you can see the BAM diagram with those circles, and what we try to explain that for a species to occur in a certain place, they depend on mobility, biotic, and abiotic conditions. We have two models used in general, which are correlative models or mechanical models or process-based. In the case of correlative models, the techniques employ georeferenced information with environmental layers and the mathematical algorithms, which may be diverse. Some are linear regressions, etc. I mean, there are many different things to calculate, but what they try to do is capture that georeference and environmental information that is identical or similar, and that environmental information, we project the geography on it so that we can find the most suitable places, maybe where the pest could be established or where it could become established, if in the case of a new pest that we haven't detected yet. And we have other approaches, but that are more fine-tuned, and they use the biotic condition, and they use mobility indicators as dispersion and different methods of dispersion. And they use mathematical equations to try to make predictions. They are more precise, but they require more inputs, more in-depth, more details, and with more computational ability. So what I want to show you is something that we've done. This is the case of a pest that was detected in the crop season 2019-2020, and what the relationship could be with Dalbolus and how we could use these models. This pest started to create damages in soybean in Tucumán, Santiago del Estero, and Salta. So we started to see this problem, and the georeference, which was difficult to obtain, is here. But we had the specialists who were able to identify this taxonomically, because it was a big problem. And in the face of this problem, the modeling tools helped us
to know up to what point they could reach, or if it was already installed, at least at that point where we weren't able to identify it. So what we did as environmental information, we used satellite images between August 2019, which is the winter crop season of chickpeas, and which helped this pest, and June 2020 to capture the species in the field. Those are the temperature conditions that we were interested in. And then we used bioclimatic variables, which used an average of a year and two sources to assess. So what we were able to observe is represented here in this scheme, and we're showing it here in detail. But the important is that the resolution is 1 kilometer. It can be more or less depending on the product that I use to generate these models. So this project was published at the beginning of 2023, and at the end of 2023, in areas where we had predicted the presence of the species, we created the first report for Uruguay. So that's very encouraging to say that these tools could greatly contribute to our work. These are more details of what we can see for Argentina. And using this information, and of course thank you to CREA and Dr. Casado and Dr. Fabiola Malacarne, we use this environmental information, and the intention was to create a network of detection of Frugiperda, which has always been the classic pest for corn. So what we did was, having this environmental information, and of course compiling this data takes a lot of time. So what we did was do a projection between December and 2020. And what was happening with Frugiperda in those places where it was more than 20%. So the idea was to identify and where can we focus these management efforts, or where we should be more cautious in certain areas. And this was very important because we know that Frugiperda is present in the north, but it's not the same to say that than to have it's here and very specific, or within specific limits. And it would save us a lot of time, of course, to have this information. So basically here, what I wanted to convey is that we can categorize that data, we can present it to respond to these questions, and maybe, for example, in the area of Santa Fe, we're talking about a red area. The south of Buenos Aires is a green zone, and a yellow zone, etc. And so that's what these models show, and we can continue to identify these issues with these hypotheses. And finally, I will show you a simulation model that we created, and where we included physiological information for a beetle that transmits a very serious disease, which in the United States killed more than 500 million trees of native crops, and has adapted to avocado. And avocado in Mexico is the main export product. So basically what we did is try to build this in the lab to adjust this curve based on the physiological data on the lab. And this formula, we calculated it in the environmental grid, which has in each square specific information useful to replace the T data, which is in the formula, and to have a growth rate to see where we could grow more or less, and including movement dynamics to see how the species transferred and the routes of invasion that we were concerned about, because this species does not exist in Mexico yet. So you can do simulations from diverse sites to try to identify where to focus. And here we would have the Mexican Pacific and the Gulf of Mexico as the most important sites where we should study and focus more. Excellent. I think that for modeling, these are Argentine cases,
And I think that having predicted that area of Uruguay where the detection would take place was very important. And also the north of Santa Fe. We have many friends here from San Justo. I call them the door to hell because all the entomology problems take place there for strong pressure of Dalbolus mites and other areas. So the fact that it's a red zone is indicative of how important this tool is. But we also use satellite images, not just mathematical models. So common producers maybe could use this tool that you've been developing. Maybe you can tell us more about it. Yes, we actually worked with the information generated by the experimental station to see what the behavior is and what the satellite image is detecting. Here, the idea is that on the left, you see what the human eye sees, and on the right, what the satellite sees. Of course, with much more sensitive sensors than just mere perception. So what we want to see is these symptoms of the disease, and basically what I want to do with this, and in the satellite, trying to find an image that is related to that date to see how the disease progresses. So on the left, you have 14.3, 438 inhibitors in the San Agustin plot. And we went to the DBI index to see what happens. You see a square that has a lighter color. This just means that there are 2 macroparcels there and others that are smaller. So 27.3, we have 1,000 leafhoppers already in the satellite images. So this is 10 meters away for resolution, and the Google Earth Engine that are free resources. Very important to mention this. And so then on the 27th, we started seeing some symptoms, and April 16th, when we had 2,400 leafhoppers, that's when things get messy. And the satellite was already perceiving these issues. And let alone April 21, when the disease progresses, even though the dynamic dwindles. So it means that this is accumulating. However, this is a very useful index. Everybody uses it. And I wanted to explore whether in these situations from the 27th to the 16th, it goes from green to red. So there's a turning point that we have to try to discover. And this is what we were trying to explore to see whether there was some action that could be implemented. So I started exploring other indexes to see whether there were other indexes. And take a look. For March 27th, the GCVI cannot predict or cannot detect. But what it does detect is a different index. In this case, the GCVI, where I'm starting to see the problems that appear. And when NDVI was still, getting their act together on April 16th, the GCVI was already detecting. So when we have an index with a higher resolution, on March 12th, I was in a position already to say that I have the main area affected. And the monitoring of yellow traps that Augusto mentioned. Of course, today we have drones. If you have a drone, if you have a multi-spectrum camera, you can monitor the different headers and start comparing and seeing things from a different perspective. Of course, we would have to see how the issue continues. This was also done by the guys, but I will put the index there. This is the most efficient one, DNVI and GCVI. On March 12th, we started seeing a bit more yellow there. And on March 27th, the header was already very compromised. And the 16th of March, after an abiotic thermal stress event, the plot was practically destroyed. So I think what's most interesting there, Lucas, is not to get to the point of losing biomass.
We saw it was red in the image, but based on the monitoring, Augusto was very emphatic, and they discuss the value. So using these indexes that are very premature allows me to focus on monitoring, focus on the header, and I think that that should be incorporated. Okay. We will have questions at the end. You have the QR so that you can ask the questions to Lucas. But I wanted to promote the course and the Congress of Entomology, which will be next year in our headquarters in Tucumán. So you are all invited. A little bit to give the floor to Mauricio Pacini. We are very close, and he was a very direct consultant of Obispo Colombres and everything that we did last year with our project with Grupo CREA. And especially providing responses and solutions when we couldn't find one, and regarding foliar insecticides. But in order to give a segue to Mauricio, who is joining us via Zoom, we are joined by a common destiny with Brazil. And when they see the predominant wind current, we start to understand a bit the whole picture of why we are so united. And sometimes people in the center or in the core area are following very closely what happens in the north of our country with Dalbilus matus, because the whole process of Firicorde or other resistances always happened in Brazil first and then ended up in Argentina. So the question for 2016, 2017 in Brazil, and our case, which was 23 or 24, I would like to give the floor so that maybe he can contextualize this situation and maybe in a certain way can convey what the progress was after 6 years. So we give the floor to Mauricio. Go ahead. Tudo bem, Ale? It's a pleasure to be with you and with Lucas. I hope you can hear me okay. The speaker is speaking into Portuguese, and we will try to convey his message into English. We have been learning how to manage Dalbus in the last 8 years. I convey and share with you our experiences in the management of leafhopper and in Paraguay. Argentina is not important pests. Let's get that straight. We want to contribute with you in the management. Pela excelente explanação e essa importância do trabalho dele com essa parte de modelos ali vinculados a esses insetos, que querendo ou não, isso ajuda nós a ter uma previsão daquilo que vai acontecer. Eu vou tentar ser objetivo, um português claro, bem devagar, para que todo mundo possa compreender e se fique. We are sorry, but this booth interprets English into Spanish and vice versa, and the speaker is speaking into Portuguese. Na área de entomologia, já há 20 anos, em Dalbulus maides, nos últimos 8 anos, a gente vem se dedicando a manejar com esse inseto. E, inicialmente, eu quero trazer para vocês um mapa do nosso grande desafio que a gente tem hoje a nível de Brasil e Paraguai. E necessariamente não é só Dalbulus, mas sim devido a gente estar em latitudes menores que a Argentina, a nossa diversidade de insetos ela é muito grande, ou seja, você tem várias espécies aqui que acontecem em altas infestações, mas outro cenário que nos desafia é essa constante sucessão de cultivos que a gente tem, e aí passa que praticamente todo ano a gente tem a presença de alimento para que esses insetos eles possam se estabelecer e eles possam vir a gerar
os impactos econômicos. Então, o primeiro detalhe que a gente traz para vocês é essa nossa dificuldade que a gente tem em todo ano fornecer alimento para esses insetos, e no caso de Dáubulos, a gente tem visualizado que ela tem utilizado dessas outras plantas para se hospedar, para se abrigar, e da implantação da cultura do milho, da germinação dessa planta, da emergência, passa a acontecer na cultura do milho. Quando a gente fala em Dáubulos, algumas estratégias de manejo elas têm que estar muito claras. E a primeira estratégia que a gente tem que ter no manejo dela é eliminar milho guacho, eliminar milho voluntário. Nessas plantas de milho voluntário, na entre-safra de milho, Dáubulos encontra aqui um local para ela se hospedar e um local que muitas vezes aqui ela já se reproduz. E se essa Dáubulos que foi até essa planta voluntária estiver contaminada, ela já vai estar fazendo com que as próximas gerações ou os descendentes dessa Dáubulos adquirem esses agentes patogênicos, e já da implantação da próxima cultura do milho, passa dessa planta para infestar. Então, a primeira dica que a gente dá: eliminem plantas de milho voluntário. Em qualquer ambiente, isso já ajuda a baixar a infestação e baixar o nível da população infectiva nesse ambiente. Segunda situação, talvez trave um pouco o vídeo, mas aqui a gente tem uma imagem do que é uma alta infestação de Dáubulos. E isso daqui decorre do quê? Decorre de você implantar necessariamente áreas de milho em ambientes onde que você já tem planta de milho estabelecida. Ou seja, no ambiente, sempre que for semear milho, cultivar milho, evitem cultivá-lo próximo de áreas onde que já tem a presença da planta de milho. Porque quando esse milho que já estava na área ficar pronto para a colheita, a Dáubulos que está nesse milho vai migrar para essas áreas de milho mais novos. Lembrem-se que a planta de milho, quando estiver necessariamente no pendoamento, o adulto de Dáubulos, ele não gosta de ficar nessa planta. Ele migra para plantas de milhos menores, milhos que estão ainda em desenvolvimento vegetativo. O nosso manejo hoje de Dáubulos, ele é muito simples. Se vocês estiverem no ambiente e em 20 plantas vocês encontrar uma Dáubulos, nós sugerimos a tomada de decisão, ou seja, nós sugerimos a aplicação. É praticamente presença ou ausência para a aplicação desse inseto, ou seja, nós trabalhamos com baixa densidade populacional. E aí vem um detalhe importante: sempre que vocês forem executar o monitoramento de Dáubulos, cuidem população migrante, ou seja, a população que está migrando para a lavoura, e se destaca pela presença de adultos, e a população estabelecida. Qual que é a população estabelecida? Já são indivíduos decorrentes da reprodução de Dáubulos na área de milho. Geralmente, esses indivíduos, eles ficam na face inferior, ou seja, na face inferior das folhas de milho, e nesses locais, a Dáubulos, ela já começa a efetuar a sua oviposição, a sua deposição de ovo, que é uma deposição de ovos endofítica, ou seja, dentro da folha, como vocês podem verificar aqui pelas imagens. Então, voltando, no monitoramento, no monitoreio da Dáubulos, sempre cuidem população migrante
que são os adultos infectivos que entram para dentro da lavoura, e a população estabelecida, que é o reflexo da reprodução dessa Dálbulos já na lavoura. Em poucos dias após a colocação do ovo dessa Dálbulos na folha de milho, começam a emergir dessas folhas Dálbulos maides. E aqui vocês podem verificar da presença de ninfas. E aqui é o nosso outro problema decorrente dela. Voltando, no manejo de Dálbulos maides, o primeiro fator é eliminar a planta voluntária. O segundo fator é buscar selecionar híbridos para aqueles ambientes que há população de Dálbulos tolerantes ao complexo de enfesamento. Mas o terceiro fator fundamental é manter a população baixa dela, porque além de ser um vetor de agentes patogênicos, Dálbulos maides também tem a capacidade de se reproduzir em áreas de milho. Quando forem monitorar, lembrem-se, cuidem áreas de bordadura e cuidem áreas no centro da lavoura. O fluxo de Dálbulos é sempre da borda para o centro da lavoura. E muitas vezes não vai precisar fazer manejo em área total. Basta fazer um manejo de bordadura e conter o avanço populacional dela. A partir de uma Dálbulos por planta, a gente já começa a ter altas infestações. E em altas infestações, o que é importante é reduzir o intervalo entre as aplicações, de 12 ou 14 dias para 6 dias. Ou seja, para a gente fazer entradas e reentradas de maneira mais curta, visando sim a redução populacional de Dálbulos. Em altas infestações, como vocês podem verificar aqui, já não há mais o que fazer e muitas vezes o melhor é eliminar as plantas de milho e buscar um outro cultivo. Quando for executar as aplicações para Dálbulo, no manejo dela, busquem sempre momentos onde que ela está mais estática, ou seja, assim como vocês podem verificar, seja adultos, seja ninfas. Cuidem, porque muitas vezes nós acreditamos que baixas temperaturas vão eliminar Dálbulos. E aqui você tem uma Dálbulos numa situação de baixa temperatura. Ou seja, aqui ela está congelada. Mas 2 horas depois, a gente foi e filmou essa Dálbulos, necessariamente voltando a seu estado normal com o retorno da radiação solar. Então, temperaturas baixas dificilmente irão eliminar as populações de Dálbulos maides. Por fim, tomem a decisão sempre na escolha de híbridos. Híbrido é fundamental para quê? Para a gente evitar questão de impactos decorrentes dos enfesamentos. O que é um híbrido sensível? É isto daqui. Isto é um híbrido sensível. Isto é um híbrido sensível. Então, busquem nos ambientes que vocês têm populações elevadas de Dálbulos, trabalhar com híbridos tolerantes. Isso é fundamental para a gente evitar esses prejuízos decorrentes do enfesamento. Mas, lembrem-se que se você buscar um híbrido tolerante e deixar elevar a população de Dálbulos, muitas vezes ele também pode sofrer muito. Então, cabe a nós a manter a população baixa e evitar não somente impactos decorrentes de enfesamento, mas também os danos diretos da Dálbulos. E aí, a representação disso, ela está muito nesse ciclo. Lembrem-se, você vai implantar o milho, a planta vai iniciar o seu desenvolvimento, você vai ter a migração. E aqui é um momento muito importante para a transmissão de agentes patogênicos. Depois, vocês vão ter um período de reprodução dessa Dálbulos em áreas de milho, e depois disso, você tem o estabelecimento dela nessas plantas. Nesse período aqui, principalmente após o florescimento, lembrem-se, Dálbulos gosta de ficar nas plantas do terço médio para inferior do dossel vegetativo.
Isso daqui é 30%, essas folhas, é 30% do potencial produtivo. A Daubulus ali, o que ela faz? Ela vai ali, ela vai se alimentar, ela vai estar se alimentando dessas plantas aqui. E o mais importante é isso daqui, ó. Ou seja, após a alimentação, a Daubulus excreta substâncias adocicadas, açúcares, e esses açúcares aqui, com o tempo, formam fumagina. E aí, quando você tem a formação de fumagina, muitas vezes, os impactos diretos, eles também são muito expressivos. E aqui, para vocês terem uma noção dessa importância, a gente tem a diferença de uma planta com dano direto, decorrente de Daubulus, e aqui uma planta normal, sem dano direto. O detalhe do dano direto de Daubulus está na massa do grão, no peso desse grão de milho. E isso passa a ser muito expressivo na produtividade. Dicas de manejo. Primeiro, antes de implantar milho, lembrem-se dessas placas ou armadilhas de coloração amarela. Isso daqui é fundamental para a gente iniciar o nosso monitoramento. Lembrem-se, após a emergência do milho, entre a placa amarela e a planta de milho, Daubulus prefere a planta de milho. Tá bem? Dito isso, ela passa a se reproduzir. E aí você pode trabalhar com indutores de resistência para tornar essa planta menos atrativa a Daubulus maides. Essa Daubulus, ela se reproduz muitas vezes nos ambientes. E ao se reproduzir nesses ambientes, lembrem-se que vocês podem trabalhar com alguns nutrientes. E esses nutrientes auxiliam a diminuir a taxa reprodutiva, até pela característica que eles vão induzir a essa planta. Quando em forma de ninfa, essa Daubulus no seu desenvolvimento, a gente pode trabalhar com alguns produtos com ação sobre a fisiologia do inseto, que auxiliam a justamente diminuir a taxa reprodutiva e o desenvolvimento dessa Daubulus também. Já quando adulto, o mais importante e muito bem representado, hoje, a nível Brasil, a gente ainda trabalha com a espécie Daubulus maides, mas a gente já acredita que há outras espécies de Daubulus acontecendo, ou possivelmente alguns biótipos de Daubulus acontecendo, devido à grande quantidade de ambientes que ela está inserida. No manejo de Daubulus, lembrem-se de tudo isso. Primeiro, híbrido de milho. Segundo, nutrição de plantas. Trabalhem sempre no início da infestação e sempre que vocês forem fazer uma aplicação de produtos para Daubulus, busquem sempre trabalhar em momentos de temperatura amena. Particularmente, em minhas recomendações, eu gosto de trabalhar à noite. À noite é um bom momento para a gente ser mais efetivo para Daubulus. Entre os produtos que a gente testa, a gente gosta de trabalhar por séries históricas. Aqui é um resumo de 5 anos de pesquisa, onde a gente foi agregando os produtos de acordo com as eficiências que a gente obteve em nossos ensaios. E a gente dividiu as ferramentas em ferramentas que entregam de 60% a 65% de eficiência e ferramentas ou princípios ativos que vão entregar de 65% a 70% de eficiência. Contudo, aqui são ferramentas químicas. Lembrem-se das ferramentas biológicas, fungos entomopatogênicos. Hoje, no meu posicionamento, são pelo menos 2 entradas que a gente tem trabalhado com fungos entomopatogênicos. Fungos entomopatogênicos auxiliam muito a suplementar o manejo já feito pela ferramenta química. São pelo menos 2 entradas. A primeira no V4, estádio V4 ou no V6. A segunda entrada no estádio V8 ou estádio V10.
E para produtores que trabalham com 3 entradas de ferramenta biológica, a gente tem trabalhado uma entrada pós a fase reprodutiva ou o florescimento da cultura do milho. Então, voltando, há muitas ferramentas, elas vão entregar hoje, dificilmente você vai ter uma ferramenta, um produto que vai entregar mais que 75% de eficiência para adubos. Por quê? Há uma dificuldade no alvo, há uma dificuldade em nós conseguir ter efetivos para esse inseto. Voltando, aqui é muito simples. É a importância que a gente tem de controlar esse inseto. Aqui, um manejo sem inseticida. Aqui, um manejo com inseticida. Ou seja, hoje, trabalhar manejo para adubos é pelo menos de 50% a 60% do potencial produtivo da cultura do milho naqueles ambientes onde ela está presente. Pois, mesmo você tendo o melhor híbrido, você tendo a melhor nutrição, você tendo o melhor ambiente, se você deixar ela acontecer, ela pode sim levar grande parte do potencial produtivo. E aqui um trabalho muito simples. Aqui nós fizemos manejo até V8 e aqui até o pendoamento. Hoje, nós preconizamos manter a população baixa até o pendoamento ou até o florescimento das plantas de milho. Por quê? Porque nesse trabalho a diferença foi de 38 sacas de milho ou 2.299 quilos de diferença de produtividade. Ou seja, essa diferença ela é muito representativa. Contudo, hoje nós não temos que só trabalhar com dábulos a nível de Brasil e Paraguai. Há pulgões que estão acontecendo, seja aqui o Melanapis sacchari, seja pulgão do milho, seja um pulgão do trigo, um Rhopalosiphum apad, um Metopolophium de Rudum, há percevejos, tintes acontecendo, há trips acontecendo na cultura do milho, como vocês podem ver, há também ácaros acontecendo na cultura do milho, há também lagartas, no caso Spodoptera, acontecendo muito e mudando o seu comportamento na cultura do milho, sem contar em helicoverpas que também estão acontecendo. Os desafios, eles são muito grandes. Alejandro, Lucas, eu espero ter trabalhado de uma maneira bem objetiva, trazido um pouco das nossas experiências aqui para vocês. Espero ter contribuído com todo mundo da Argentina que está junto nesse evento. Para quem quiser, gente, este é o meu contato na rede social, no Instagram. Quem quiser é só colocar, apontar a sua câmera para o QR Code. É um local onde que a gente fica divulgando as nossas informações e muitas vezes, se alguém tiver alguma dúvida, enfim, a gente está sempre aí à disposição para vocês. Antes de finalizar e agradecer, só avisar, gente, entre os dias 2 e 6 de setembro, a gente vai estar na Argentina, rodando nas províncias do Chaco, do Santiago del Estero, Tucumã, Córdoba e Santa Fé. Então, nesses dias, a gente vai ter a oportunidade de estar visitando as áreas da Argentina e, de alguma maneira, buscando a contribuir com o manejo de todo mundo. Espero ter agregado e estou à disposição de todo mundo aí para dúvidas que possam acontecer. Obrigado, Alejandro. Espero não ter passado do tempo. Lucas, tamo junto. Thank you so much, Mauricio. I have a couple of questions. I was a bit constrained in time, but I will try to fit them in. One of the questions is recently Argentina released itself from certain yellow traps, and you spoke about efficiency. It was always better to choose corn, but in Brazil, what is the
efficiency of the yellow trap and if it fits for decision making? Lídia, nós hoje, eu particularmente, eu utilizo ela muito para entender o comportamento da Daubulus ao longo dos anos, ao longo do ano, para entender o fluxo dela. Só que tem um detalhe e tem uma informação relevante em relação à trampa. Toda trampa que for colocada, ela tem que ter junto a ela plantas de milho. Isso é fundamental, porque isso ajuda a atrair a população e ajuda a nós compreender mais essa população. Mas uma rede de monitoramento com trampas é fundamental para entender como cada região está acontecendo suas densidades populacionais. Porém, a tomada de decisão baseada na trampa, ela deve ser vista com muita cautela. Primeiro, coletou na trampa Daubulus antes da implantação da cultura do milho, é fundamental já nas aplicações de dessecação já começar a reduzir essa densidade populacional dela. Porém, muitas vezes você vai ter plântulas de milho e vai ter trampas. Se ficar só olhando na trampa, isso não vai servir, porque muitas vezes vai na trampa e você não encontra Daubulus. E aí você vai nas plantas de milho pequenas, ela já está lá dentro. Então, é fundamental que se vocês forem tomar a decisão do manejo para Daubulus, além de tomar as trampas como um parâmetro, é fundamental observar também plantas de milho. Isso é importantíssimo. Mauricio, en la disertación anterior, Augusto Camus. The previous dissertation, Augusto Camus, spoke about monitoring. We should not only find support in the methodology of yellow traps, but to do it in situ. That is to say, to monitor the corn plant to see the presence of leafhoppers. I think this is the message we have to convey to the farmers, because those tools converge. We have to handle both to have a real idea of what's going on in the field. Utilizar todas as ferramentas possíveis. Trampas, plantas passam a ser fundamentais para a gente utilizar isso daí na nossa tomada de decisão. E voltando, na área, no ambiente de cultivo, lembrem-se, a Daubulus, o fluxo dela dentro da lavoura ou da área de produção de milho é sempre das bordas, ou seja, da parte externa das áreas de milho para o centro da área de milho. Então, concentrem muito o monitoramento nas bordas, mas o fundamental, sempre busquem áreas onde você tem fluxos de vento mais constantes. Geralmente, nesses locais, é onde que ela inicia sua infestação, nessas áreas. There's a question for you, Lucas, regarding the modeling, how environmental conditions can vary the different context. I think the question aims at the frosts that we had. We used to have milder winters, but how does this shape the environmental situation? Can you tell us a little bit about that? Well, that depends on the type of model I use. We have correlative models that show images, and then there are models that are related to the physiology. In correlative models that are just images, and the monitoring network is a good point, we can develop different scenarios with the conditions being this and such. So there's a very tight correlation between the site that has a georeference and those environmental conditions that can help me draw different scenarios. And the physiological type, that is more complex. That's why they are finer, because when you include a physiological model on a specific environmental variable, that you have to decide
depending on the species, you can detect where this would apply or not. So it's a very good question. Models can help us a lot to try to respond to those variations that are so important in the dynamic of these pests. Mauricio, there's a question, one last question that I'm going to connect this to a personal question. They ask about biologics. Because in fact, in Argentina, we made a lot of progress. In 2 to 3 months, we could record not only seed and leaves, and we have a good reaction in the face of this problem. But the specific point is the question regarding a Beauveria or Isaria. Can you share your experience? What happens in a Niña climatic situation? What would happen in this phase of a drought? And final message of hope, having gone a long way, and that you can assure us that it's possible to grow corn and overcome the leafhopper problem. I would like to end with this. Primeira questão importante. Os fungos entomopatogênicos, Beauveria e Isaria, eu vejo como uma ferramenta fundamental. A nível de Brasil, nós conseguimos implementar muito bem. Me lembro do início, quando a gente começou em Daubulus a posicionar o manejo, nós chegávamos para os agricultores e falávamos umas assim, aplica, testa. Nós já tínhamos o resultado, mas nós pedíamos muito para eles fazer o famoso lado a lado, ou seja, aplicar numa área, em outra área deixar sem o produto biológico, para justamente ele comparar. E todo mundo que passou a utilizar, passou a adquirir, porque viu que o produto biológico ele agrega muito no nosso manejo. E o mais importante dele é que ele não agrega só no momento em que você está aplicando. Ele agrega ao longo dos anos. Ou seja, ao longo dos anos, nós vamos vendo benefícios de redução gradativa na população de inseto nesses ambientes onde que se utiliza a ferramenta biológica ou os produtos biológicos. Hoje, nós temos Isarias e nós temos Beauveria. A Beauveria, ela prefere ambientes mais úmidos, ou seja, a Beauveria, ela tem uma condição um pouco mais específica. Para Daubulus maides, a gente notou que até a própria Daubulus maides, ela tem uma estrutura de defesa que muitas vezes impede com que a Beauveria se estabeleça nela. Esse é um artigo recente que o pessoal trouxe, onde que há enzimas que muitas vezes impedem com que aqueles produtos que estão gerados no processo de colonização do fungo penetrem na Daubulus. E isso muitas vezes pode impedir a ação da Beauveria. Já Isaria ou Cordyceps, já classificando alguma classificação nova dela, a Isaria ela tem se tornado mais agressiva para a questão de cigarrinha. Entre Beauveria e Isaria, nos nossos ensaios, e avaliando diferentes cepas, a gente notou que a Isaria ela ainda se mantém superior na performance para Daubulus. Mas voltando, hoje nós preconizamos usar a ferramenta biológica. Entre você não utilizar e usar, usem, que vocês vão ver que ela vai somar bastante, tá? E quando vocês usam produtos biológicos, é muito importante vocês avaliar a espécie do fungo, avaliem a cepa do fungo e avaliem a formulação. São 3 fatores fundamentais e isso é muito importante para garantir a qualidade lá na aplicação. Os ambientes mais secos, muitas vezes a gente tem a impressão que restringe o fungo. Mas entre o ambiente seco e presença de radiação solar, radiação UV,
evitem radiação UV. E lembrem-se que, por mais que a umidade do ar esteja baixa, o microclima que a planta forma é um microclima de uma maior umidade em relação ao ambiente. Então, mesmo nos ambientes de restrição hídrica ou de temperatura, vocês podem utilizar a ferramenta biológica que ela vai entregar performance. Então, voltando, esse é um pouquinho da resposta. E voltando na questão de esperança, eu acredito que a Argentina hoje ela já está um passo muito largo, está andando muito rápido nesse processo de discussão e de manejo desse cigarrinho. Isso aconteceu no Brasil décadas passadas, ela ressurgiu e a gente ainda está discutindo o manejo dela. Mas eu vejo que vocês estão mais direcionados, vocês estão mais assertivos e estão buscando informação, o que foi muito importante. Me lembro, Alejandro, quando a gente começou a dialogar sobre manejo de dábulos, eu até pedi, reúne toda a turma, os seus colegas, e vamos fazer uma interação online para a gente passar tudo aquilo que a gente aprendeu. E desde lá, eu acredito que eu tenho um excelente amigo, que a gente ainda não se viu pessoalmente, mas que a gente gosta de trocar muita informação. E já lhe parabenizo por ter organizado toda essa discussão. Ao Lucas, que eu também não conhecia, mas admiro pelo trabalho que ele fez ali nessa parte de modelos e trouxe a experiência do México. E assim, gente, quanto ao manejo de dábulos, vocês vão ver que 1 ou 2 anos a gente vai todo mundo aprender em conjunto. Então são pelo menos 2 anos que vai ser o nosso trabalho de aprendizagem para que a gente evite o problema dela. E no manejo de dábulos, lembrem-se, primeiro, híbrido de milho. Segundo, manter a população baixa é fundamental. E terceiro, não deixe ela infestar no ambiente de cultivo. Sempre busquem trabalhar de maneira conjunta regionalmente. E a ferramenta biológica, os produtos biológicos, eles somam muito às ferramentas químicas. Isso é o manejo integrado de pragas, de insetos pragas, que a gente sempre preconiza dentro do manejo de insetos. Alejandro, Lucas, foi um prazer estar com vocês e desculpe a resposta longa. Igualmente. Thank you. Thank you very much, Lucas. Let's give him a round of applause. Thank you.